Boa tarde, pessoal. Mais uma vez é um prazer para nós da Network Education estarmos aqui em mais uma semana da infraestrutura da internet, compartilhando um pouquinho de informação útil que vai agregar nas redes de vocês e vai também levar uma qualidade melhor no acesso ao assinante de vocês. E o tema dessa vez é alta disponibilidade. Nós estamos ouvindo falar bastante de alta disponibilidade aí, e nós estamos trazendo hoje o tema alta disponibilidade do BGP ao PPPoE para provedores de acesso. Quem somos nós da Network Education? A Network Education ela é uma empresa de treinamentos, nós ministramos tanto treinamentos presenciais quanto EAD. Eu sou Wesley Correia, sou instrutor oficial da Ubiquiti, já trabalho na área de telecomunicações há mais de 15 anos, sou entusiasta em telecomunicações, autodidata, gosto bastante de conhecimento, faço vários laboratórios, presto também consultorias na área de telecomunicações pelo Brasil afora e agrego como instrutor da Network Education. Eu sou Elisandro Pacheco, também presto consultoria aí há mais de 14 anos e junto com o Wesley a gente realizou aí um sonho que a gente tinha, que hoje é a realidade da Network Education, com treinamentos e tudo que a gente tenta oferecer aí. O Reinaldo Vaz, infelizmente, não pode estar presente com a gente hoje, por um problema técnico que ele teve, mas também faz parte aí da Network Education. Qual foi a motivação? O que levou a Network Education a trazer esse tema para vocês aqui hoje na Semana da Infraestrutura? Muitos provedores, eles têm aumentado em capacidade, aumentado em capilaridade, aumentado em número de assinantes, principalmente em áreas com uma maior densidade residencial, atendendo assim uma maior quantidade de assinantes e concorrendo também com grandes empresas que fornecem serviços com alta qualidade e alta disponibilidade. Então, nesse cenário, o nível de satisfação do usuário ele tende a aumentar, porque tem várias empresas ali na porta dele oferecendo o mesmo serviço. Então, quem tem o melhor suporte, o melhor atendimento e uma melhor disponibilidade, acaba vencendo até mais do que quem oferece uma maior velocidade. Então, nesse caso, os clientes eles ficam mais exigentes, eles não toleram mais ficar fora por uma falha de hardware ou ficar sem acesso porque está sem energia. Então, nesse caso, foi necessário realmente trazer algo para vocês em termos de aumentar o SLA por meio de alta disponibilidade. Quando nós falamos em alta disponibilidade, nós estamos tratando diretamente do nível de disponibilidade ou do nível de uptime. Isso também é conhecido como SLA, que é o Service Level Agreement. Na realidade, ele é um sistema que passa a ser resistente a falhas tanto de hardware quanto de software, cujo objetivo é manter o seu assinante com o serviço pelo maior tempo possível. Nós vamos tratar nessa apresentação, pessoal, da alta disponibilidade em alguns aspectos. Esses aspectos eles são interessantes e alguns deles acabam passando despercebidos, tanto pela equipe técnica quanto pela área administrativa da maioria dos provedores de acesso. Alguns desses aspectos são a alimentação elétrica, tá? O roteador de borda é um ponto muito importante quando nós falamos de alta disponibilidade. Os cores de rede, juntamente com concentradores PPPoE e redes de acesso. Nós colocamos aqui switches de acesso, porém, na parte de acesso, nós não trabalhamos somente com switches de acesso e de distribuição. Tem provedores que trabalham com wireless, trabalham com FTTX e outras formas de distribuição. Então, nós vamos tratar desses assuntos aí. No quesito alimentação, não é objetivo nosso dizer, você tem que usar no break, você tem que usar retificador com inversor, você precisa botar tudo DC, troca a fonte do seu Dell, bota um roteador DC. Não, não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo, quando falamos de alta disponibilidade no quesito alimentação elétrica, é que todo mundo precisa ter em mente que é necessário ter uma redundância elétrica. Quando nós falamos em redundância elétrica, nós precisamos ter no mínimo 2, porque é aquele ditado que diz que quem tem um não tem nenhum, e quem tem 2 tem pelo menos 1. Então, se você tem a sua concessionária de energia e mais um gerador automatizado, acompanhado de um no-break ou de um retificador, você já está resiliente. Em alguns casos também é interessante
trabalharmos com 2 no-breaks ou 2 retificadores, fazendo UPS distintos, porque aí você consegue alimentar RECs separados, fazendo a mesma função, tendo assim alta disponibilidade. Se por algum acaso um no-break seu via queimar, você tem o outro ali segurando. Então, quando você também tem roteadores, servidores com fontes redundantes, fontes hot swap, que você pode ali, queimou uma fonte, você vai lá e troca. Você consegue ter um uptime maior dos seus servidores de rede. Em roteadores de borda, é interessante também termos alta disponibilidade, principalmente no que diz respeito a termos mais de uma caixa para fazer esse serviço. A maioria dos provedores pequenos, quando nasce, vai lá, começa a atender com NAT ou com CGNAT, daqui a pouco tira um ASN, aloca, vira detentor de um ASN e sobe um BGP. Ele bota ali uma caixinha bonitinha com uma operadora, mas aí amplia e precisa de uma segunda operadora, aí vem uma conexão com o IX, tudo numa mesma caixa. De que adianta você ter 1, 2, 3 trânsitos, 2 abordagens ao IX em PICs diferentes, ou até mesmo em localidades diferentes, tudo em cima de uma caixa só? Não tem sentido. Se essa caixa parar, você está 100% fora. E é 100% de tempo que você vai precisar até colocar outra caixa no lugar, ou até descobrir que foi a fonte, ou que foi o no-break que parou, ou que foi a memória, ou que a sua caixa subiu no telhado e você precisa colocar outra. Então, é necessário realmente ter mais de uma caixa. E partindo do BGP para baixo, nós temos também o core de rede, que é o roteador que ele fica logo abaixo do seu BGP e é responsável pela distribuição de tráfego dentro da sua rede. Também é interessante ter mais de um. Se você tem 2 BGPs, nós vamos mostrar nos cenários mais à frente, vamos mostrar algumas figuras de como você pode organizar isso dentro do seu provedor. Então, com 2 cores, você consegue também prover uma maior estabilidade. Caso um deles venha parar, todo o tráfego passa a ser direcionado para o outro automaticamente, utilizando o SPF ou SPF v3 em cima das métricas SPF. E já com os concentradores PPPoE, que podem ou não estar no mesmo hardware do core, isso depende muito do seu desenho de rede e depende muito da sua forma de distribuição, você pode tanto ter os recursos estáticos, os recursos de numeração estáticos nos seus concentradores. Eu tenho 1/22 e tenho 4 concentradores, eu vou colocar 1/24 em cada um. O cliente que se conectar independentemente do concentrador, ele vai receber um IP público, navegável. Ou então você tem lá 3 roteadores, 3 concentradores, coloca 1/24 em cada um e deixa um desses /24 para você entregar IP fixo para o seu cliente empresarial via PPPoE. Aí como é que funcionaria? Esse prefixo, esse recurso de numeração seria alocado via redes e o OSPF se encarregaria de fazer esse recurso de numeração e o tráfego gerado, proveniente e originado, destinado a esse cara, chegar no seu concentrador de borda, no seu roteador de borda, ir para a internet e também, em contrapartida, chegar até ele. Então, há realmente muitas formas de se fazer essa alta disponibilidade nos concentradores PPPoE. E já partindo para a rede de acesso, como eu falei, cada empresa trabalha de uma forma. Eu uso FTTX, eu tenho rede UTP, eu uso PEC-PON, eu uso rádio. Então, você pode também, abaixo desses concentradores PPPoE, que podem também estar rodando mais de uma instância de PPPoE Server em VLANs diferentes, você pode alocar essas VLANs de serviço nos seus switches de acesso e prover aí, entre esses switches, por exemplo, um anel. Digamos que você tem uma estrutura Metro Ethernet e você tem um anel de distribuição todo em switches gerenciáveis. Essas VLANs de serviço estão na rua, teu cliente vai solicitar a conexão. A hora que bater na VLAN de serviço, se um desses switches estiver travado, problema, você tem um anel ali te causando resiliência. Então, com isso aí, a conexão vai chegar ao teu concentrador, vai estabelecer e o teu cliente vai ter acesso e você vai ter o tempo que você precisa para colocar aquele dispositivo, aquele equipamento que falhou operacional novamente. Então, com a alta disponibilidade, com a redundância física de equipamentos, você tem tempo. É a palavra de ordem, tempo. Se você tem um só, parou, você não tem tempo para pensar, para definir ou para decidir. Você está simplesmente apagando o incêndio.
E eu, como sou dono de provedor também, acredito que nenhum de vocês aqui gosta de apagar incêndio. Então, a gente tem alternativas. A gente começou, montamos algumas imagens aí para mostrar mais ou menos o que a gente vê da evolução hoje dos pequenos provedores, né? Geralmente esse é o caminho que a gente encontra aí na grande maioria dos provedores. Então, inicialmente, o cara tem lá um equipamento só, fazendo todos os serviços, geralmente ele não tem, e nem é ASN ainda nesse momento, tem um equipamento só fazendo todas as funções. Aí o cara toca o SPF, coloca PPPoE, coloca a NAT, coloca tudo na mesma caixa e vira aquela bagunça, né? Mas geralmente é o que a gente vê o pessoal começando aí. Depois, quando o cara começa, já tem um ASN, levanta o seu BGP, muitas vezes a gente ainda encontra em um único equipamento, e principalmente quando o cara tem duas operadoras já, em se tratando de microtik, ele começa a perder o sono, né? E aí ele começa a se preocupar e ter que fazer alguma coisa para melhorar esse cenário aí. Quando ele se conecta junto ao IX, porque aí ele viu todas as vantagens, e, enfim, no mesmo equipamento, aí, de fato, ele não dorme mais e tem que procurar ajuda e mudar isso aí. Tá? Mas, geralmente, esse é o caminho que a gente vem encontrando. Depois, o cara decide botar um BGP de verdade lá e isola essa função. Coloca um equipamento para fazer exclusivamente a função do BGP e aí começa a tirar esses serviços de cima daquela única caixa que ele tinha antes. Tá? Essa já é uma abordagem maior, a gente tem casos exatamente assim, não só em provedores, tá? Mas também em alguns data centers. A gente tem um case muito legal da Blast Cloud, né? Que é quando o cara tem duas abordagens ao IX e mais duas operadoras. Tá? Geralmente, esse é o cenário que a gente utiliza. Tá? A gente tem as caixas de cima ali, fazendo o BGP com as operadoras e com o IX, um IBGP entre elas, e aí a gente desce com o ASPF para os concentradores, os cores de rede. Né? E essa abordagem aí, ela passa a ser obrigatória a partir do momento que você solicita uma porta adicional ao IX. Porque todo mundo aqui sabe que o IX ele roda em cima de um prefixo ou /24 ou /21, dependendo da localidade, e você não consegue, no mesmo roteador, rodando uma única instância de roteamento, colocar dois IPs de um mesmo segmento de broadcast em interfaces diferentes. O seu roteador vai ficar maluco. Então, obrigatoriamente, quando você já tem duas conexões ao IX, você já precisa de dois roteadores, cada um fazendo uma abordagem num PIX diferente ou no mesmo PIX que seja. Depois a gente tem o cenário com cases que a gente tem aí também de até 10 mil assinantes. Aí a gente tem cases interessantes utilizando switches. Tá? Acontece muito no PPPoE, quem usa principalmente microtik, e é a grande maioria dos provedores para PPPoE, quando chega ali, passa dos 1000 assinantes, começa a enfrentar problemas, principalmente quando se tem uma queda de uma quantidade elevada de usuários ao mesmo tempo. Então, por exemplo, tem lá 2.000 assinantes na caixa, conectados simultâneos, caiu uma porta lá, derrubou 500, pronto, é o suficiente para sumir uma loopback, para sumir os pools, enfim, para bloquear a caixa ou ficar travada mesmo. Né? Então, o que a gente faz nesse cenário aí? Tá? Nesse cenário aí, que aqui está com 2, mas pode ser quantos forem, né? Através dos switches, a gente faz as VLANs de serviço subir para todos os dispositivos. Simplesmente assim. Tá? Se a gente tiver a mesma VLAN batendo lá em 3 concentradores, isso já é o suficiente para que a carga de PPPoE seja dividida entre eles. Tá? Nada mais, além disso, é necessário para fazer essa divisão. Tem pessoal que faz com o VPLS, e aí toca para uma caixa, ou toca para outra, mas acaba aí não tendo como prover essa redundância, vamos dizer assim. Né? Com a questão dos switches, a gente simplesmente larga as VLANs iguais nos equipamentos,
e faz o PPPoE Server escutar nessas VLANs e, automaticamente, essa carga é distribuída entre os equipamentos. Tá? A gente tem cases aí com quase 10 mil assinantes, com 7 dispositivos fazendo isso simultaneamente. Tá? Exatamente dessa forma. Interessante que quem é mais das antigas, né, das versões mais antigas, inclusive do Windows 95, 98, que não tinha discador PPPoE, usava-se o RAS PPPoE. E em cima do RAS PPPoE, quando você dava o scan ali, se tivessem 10 concentradores PPPoE, o PPPoE Discovery vai e a resposta, quem responde é o concentrador que está mais leve. Geralmente é isso. Se você tem 10 concentradores exatamente iguais na sua rede, com a mesma configuração, com a mesma performance de hardware, geralmente o que está mais leve ou com menos conexões é quem vai te responder. Então, com isso, automaticamente, a redundância e o balanceamento, ele já ocorre, sem precisar ficar fazendo firula, desenhando nada, é só jogar a mesma VLAN em todos os concentradores saindo do switch, que eles mesmo, o PPPoE Server já vai se encarregar de fazer esse trabalho. Nesse caso, aí, independente do que tiver para baixo, se for uma rede FTTH e etc., é claro que tem que estar ligado aos 2 switches, né? Nesse cenário aí. Então, por exemplo, se tem uma rede com rádio lá, dependendo do equipamento, não tem 2 portas, e aí acaba, né, tendo uma limitação nisso. Da mesma forma, uma OLT ela tem que ter, né, 2 portas de uplink, por exemplo, para te conseguir prover essa redundância. Um outro detalhe importante nesse cenário é que, geralmente, a gente também vê o pessoal fazendo o controle dos pools no próprio equipamento. Tá? Nesse cenário, não poderia ser assim. Né? Isso teria que ser, o pool tem que ser gerenciado pelo Radius centralizado. E aí tu pode botar quantos equipamentos forem, conforme a tua demanda vai crescendo, e funciona tudo que é uma beleza. Até falando em redes FTTH, em OLT e tudo mais, as OLTs mais usadas aí, a Datacom, a Fiber Home, a Parques, todas essas OLTs, elas têm recurso de Spanning Tree ou Rapid Spanning Tree nas suas portas de uplink. Então, você consegue fechar um anel entre os 2 switches e 2 portas de uplink da sua OLT tranquilamente. Você pode ter um switch desse parado que os seus clientes eles não vão parar. Eles vão continuar autenticando. Então, isso é bem interessante. Até falando a respeito do pool via Radius, vocês têm que prestar bastante atenção no sistema de gerenciamento que vocês usam. Porque, por exemplo, se o sistema usa uma versão de MySQL que não tem alguns tunings, ou se não usa o InnoDB, ou se, por exemplo, não usa um Postgres ou um banco de dados robusto, você pode ter problemas que nós já enfrentamos de duplicidade de IP. Chegam 2 conexões PPPoE ao mesmo tempo, 2 requisições no Radius, o Radius mandou o IP para um, não recebeu a confirmação que aquele IP foi alocado e está em uso, o outro chegou, ele manda o mesmo IP, daqui a pouco ele recebe a notificação dos 2, está aí o caos instaurado entre 2 assinantes que não conseguem navegar. Então, é também necessário se atentar a essas informações com respeito ao Radius e ao sistema. E é claro que quando a gente fala de alta disponibilidade, existem aí protocolos, enfim, uma série de coisas que, geralmente, com caixas maiores e que têm suporte, né, a esse tipo de protocolo, o pessoal acaba não utilizando um cenário assim. Obviamente que a gente trouxe esse cenário para cá, porque é o que a gente tem visto nos pequenos provedores aí, e nos médios, conforme o crescimento deles. Né? Então, até porque nesse cenário aí, em caso de uma indisponibilidade de um equipamento desse aí, ficaria com apenas metade da capacidade. Né? Mas já é um cenário bem interessante, tá? De a gente não depender apenas de um equipamento, independente da marca que seja, ou sem defender um vendedor ou outro. É importante sempre ter. A gente tem cliente aí com 2 edge routers, 3 edge routers, assim como a gente tem com Dell, com ViOS, assim como tem com Juniper, como tem com Cisco, enfim. O importante é sempre levar a ideia de não depender sempre de um único equipamento. E aqui, só adicionando mais uma, mas poderia ser adiante quantas forem. Né? O importante é essa divisão aí e poder escalar isso sem ter grandes problemas.
Alguma dúvida, pessoal, com respeito às informações que foram passadas aqui? Querem fazer algum comentário? Podem ficar à vontade. Vamos lá, pessoal. A gente tem bastante tempo aí para tirar dúvidas, perguntas. Vocês podem explicar um pouquinho por que, enquanto o pessoal se move aí, por que vocês optaram por aparentemente 2 domínios independentes de broadcast na parte L2 embaixo? Na realidade, ele não está independente, né? Na realidade, faltou ali uma ligação entre eles em anel. Tudo bem, é um domínio de broadcast único embaixo. Exatamente, Tá exatamente. bom, faltou só uma ligação ali para dizer que aqueles 2 switches ali estão ligados em anel e comporiam talvez até uma rede Metro Ethernet. Legal. Rafael Galdino, Omnitelecom. Elisandro e Wesley, vocês falaram a respeito que o PPoE ele já verifica a questão, vamos dizer, eu estou ligado ali na mesma camada, eles vão ver ali, dar o discovery e vai escolher o melhor para conectar. Eu me lembro que um tempo atrás eu trabalhei em uma empresa que ele utilizava para identificar era o nome do serviço. Aí, isso é do protocolo ou é do fabricante, do MikroTik? Não, esse discovery automático, esse balanceamento automático é do protocolo. Independentemente, eu já trabalhei com 10 concentradores PPPoE em Slackware, com kernel recompilado, 900 conexões simultâneas em cada um. Isso é do protocolo. Agora, o problema do nome do serviço é que o cliente que estiver amarrado àquele service name, o service name ele não pode ser igual. Se você colocar service name diferente, por exemplo, concentrador 1 e 2, o cara que está amarrado no concentrador 1, ele ficou indisponível, um abraço. Quando bater no outro, não vai... Até a hora, vai bater no outro, nome de serviço diferente, ele não vai aceitar a conexão. Então, sem nome no serviço, ele já vai fazer esse Vai fazer o Se eu balanceamento simplesmente automático. tocar as VLANs para cima ali nos equipamentos, a carga é dividida entre eles automaticamente. Isso foi uma coisa que eu, a primeira vez que coloquei dessa forma, até pensei que teria que fazer alguma outra coisa para que houvesse essa divisão, mas não, simplesmente ali. Se tu tem 3 equipamentos, sobe a mesma VLAN para eles, né, e faz o PPPoE Server escutar nessa VLAN e a carga vai ser dividida automaticamente. Bacana, obrigado. Rubens Kiel, NIC-BR. Atendendo ao chamado do Leonardo de plantar sua treta aqui, eu queria plantar uma que é: por que usar PPPoE e criar uma rede stateful em cima de um negócio que podia ser stateless, muito mais simples, e usar mecanismos de redundância muito mais simples, como VRRP, etc. Por que usar PPPoE? Então, a resposta a essa pergunta é, infelizmente, é uma questão de cultura. Tá? A gente tem aí, nacionalmente falando, vamos falar aqui de um fabricante, a Fiber Home, por exemplo. A Fiber Home, no Brasil, ela não homologou a ONU dela Bridge. Mas por que ela não homologou? Porque a solicitação do pessoal foi em cima de ONU PPPoE, entendeu? Eu, particularmente, no meu provedor, já estou trabalhando com Option 82 do DHCP em cima de Fiber Home, estou fazendo testes, a gente está agora para implantar o IPv6 em cima, tá? Está sendo um pouquinho complicado por conta do MikroTik, dicionário Radius, versões, eles mudam alguns reply messenger do Radius, então está tendo um pouquinho dessa dificuldade ainda. Mas assim que isso estiver 100% pronto, eu vou transformar isso também numa apresentação do GTR e vou ter o maior prazer de vir aqui, porque eu também sou contra o PPPoE, entendeu? Infelizmente é prático, todos os sistemas usam, mas em um concentrador, uma CCR dessa daí, que você poderia ter 10 mil assinantes ali com DHCP mais kill, e você tem isso aí reduzido pela metade por conta do tunelamento. Eu também sou contra qualquer tipo de tunelamento, e é óbvio que a nível de rede, né, um PPPoE ou qualquer outro tipo de tunelamento vai fazer com que tu tenha perdas, né, que eu creio que a grande maioria acha que é insignificante, né, mas também não acho necessidade e sou contra, em muitos casos, utilizar o PPPoE. Eu acho que se isso virou assim em 98% dos provedores, pela facilidade de gerência, eu acho que foi uma coisa que, né, foi mais fácil ir lá no fórum e copiar um script e colar na RB do que estudar um DHCP ou redes de uma maneira geral, né? E acho que por isso que proliferou assim essa questão do PPPoE mesmo. Pois é, até falando em rede GPON também, o próprio protocolo GPON em si, ele já provê as seguranças que
o PPPoE supostamente proveria, entendeu? E nos meus testes de laboratório lá, numa rede GPON com túnel PPPoE, você chega a ter incremento de até 3 milissegundos na sua latência. Pode parecer insignificante? Muita gente vai falar, 3 milissegundos não é nada, mas no GPON puro com DHCP dá 1 milissegundo de cima e embaixo. Então, quer dizer, em cima de protocolos e transmissões em tempo real, como RDP, vídeo online e tudo mais, esses 3 milissegundos podem te fazer a diferença. A gente tem agora uma pergunta online do Leonardo. Ele pergunta se é obrigatório o uso dos switches em anel e se, nesse caso, com DHCP isso funcionaria. Funcionaria. O switch em anel, na realidade, quando você cria ali uma porta-trunk entre um switch e outro e joga as VLANs de um lado para o outro, você está simplesmente provendo a resiliência da tua rede, principalmente no caso de uma rede Metro Ethernet. Ele vai te prover que, se um switch desse parar, você não fique parado. Agora, no DHCP funcionaria da mesma forma, porque a camada de transporte, você estaria transportando em cima de uma VLAN, seria uma rede Layer 2 nesse cenário, aí, então mesmo com o DHCP funcionaria da mesma forma. E mesmo quem não tem ou não utiliza, porque a gente pega muitos casos também de que não há uma preocupação de segurança na rede em Layer 2. Entendeu? Então, o pessoal sai tocando roteamento e esquece da camada de baixo. Né? Então, dessa forma, aí poderia, ainda que tu não tenha uma VLAN lá de serviço na tua rede, no switch, né, taguear isso e aí conseguir subir para os concentradores. Esse é o caso, por isso que a gente usa esses switches. Beleza. Tá. Opa. Não é uma pergunta. Então tá joia. Pessoal, Elisandro, Wesley, muitíssimo obrigado. Vamos agradecer, pessoal. Nós é que agradecemos. Obrigado.